A graça e a paz, queridos. Nós temos sido alimentados, certo? Todas as manhãs nós temos recebido essa palavra. E como é bom. Deus tem falado conosco de várias formas, né? Cada pessoa que vem traz uma palavra e como nós temos sido edificados. A unção, ela tem se manifestado de várias maneiras na vida de cada um de nós. E a igreja, ela permanece firme, forte e operante, como é para ser. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, sobre nós termos uma visão equilibrada sobre nós mesmos. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê, porque se nós nos olharmos na ótica das crises, das situações, nós nos veremos de uma maneira fracassada e logo em seguida esse cenário de fracasso será gerado para nós. Mas como nós somos o povo de Deus, o reino de Deus, ele é nosso, porque a Bíblia diz que Jesus, conversando com os discípulos, ele falou, olha, não temas, a Deus agradou, Deus quis vos dar o reino. Então, nós estamos no reino de Deus. E nesse reino não há falta, não há dano, não há crise, não há portas fechadas, não há falência, não há falta daquilo que nós precisamos, porque Deus, ele conhece as nossas necessidades. E Jesus, conversando com os discípulos, ele falou assim, olha, não se preocupa com o que vocês têm que vestir, com o que vocês têm que comer, porque Deus, ele sabe das suas necessidades. Então, Deus, ele sabe do que nós precisamos. Agora, nós precisamos dar um passo de fé e dizer, Deus, eu preciso disso, hoje a minha necessidade é essa, hoje eu preciso resolver isso e isso. E assim, exercendo fé, e as coisas vão se movendo conforme a nossa fé, amém? Quando os espias eles foram espiar a terra, eles já tinham uma instrução. E desde o início, Deus falou com eles que daria a eles essa terra. Essa terra já era deles. Deus já tinha falado, é de vocês. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Então, eles já tinham saído dessa posição com algo positivo que Deus tinha falado. É de vocês. Só que precisava fazer algumas estratégias. E dentre essas estratégias, em número 13... eu te convido a ler lá, você dá uma olhadinha, e eles vão espiar a terra. E quando eles voltam, fora Josué e Caleb, os outros voltam com um relatório totalmente contrário. E eles começam a falar como que eles se viam diante daquela situação. E eles falam assim, diante daquele gigante, a gente é como gafanhoto. E sabe que a gente não pode ter uma visão diante da situação que nos coloque numa situação inferior, numa posição inferior. Eu me vejo diante dessa situação em falência. Diante dessa crise atual, eu me vejo doente. Eu me vejo assim, eu me vejo dessa forma. Contrário àquilo que Deus já falou. E sabe que nós não podemos nos ver dessa forma, mas nós temos que nos ver como Deus nos vê, como Ele nos colocou em uma posição mais que vencedores. Em 1 Pedro 2,9, fala assim sobre nós, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade. É isso que a Bíblia fala. E nós precisamos nos ver nessa posição. Eu sou exclusividade de Deus. Você é exclusividade de Deus. E sabe que Deus nos coloca em uma posição onde nós somos preciosos para Ele. A sua família é preciosa para Ele. O seu trabalho, tudo que diz respeito a você, interessa também a Deus. Ele também se importa com essas coisas. E nós precisamos nos ver dessa maneira, e não nos vermos como as situações querem pintar sobre nós mesmos, mas nos vermos como Deus realmente nos fez para sermos prósperos, abençoados, saudáveis. Não é uma crise, não é um vírus, não é uma situação mundial que vai dizer para nós quem nós somos. Nós é que vamos dizer a essas situações quem nós somos. Somos sacerdócio santo, raça eleita, povo de exclusividade de Deus. Então, nós estamos na maravilhosa luz de Deus. E nessa luz existe paz, alegria, tranquilidade, prosperidade. E nós vamos viver o melhor de Deus. Mesmo passando por essas situações, nós vamos viver sem ter danos, sem ter perca no nosso emocional, no nosso físico, no nosso financeiro. Tudo que diz respeito a nós vai bem, porque nós somos
povo de Deus, povo adquirido, exclusividade de Deus. Essa é a palavra que fala sobre nós. Não as situações. Não é as situações que vão dar o tom da nossa vida, mas é nós que vamos dizer quem realmente somos em Deus. A toda e qualquer situação que se queira se manifestar a nós, que queira vir até nós. Amém? Graça e paz, querido. Fique na alegria, na paz do Espírito Santo. Amém?